relíquias amaldiçoadas, objetos que nunca deveriam ter sido encontrados. Vocês já sentiram uma energia pesada e inexplicável emanando de um lugar ou objeto? Uma sensação de que algo sinistro aconteceu ali, que algo obscuro ainda persiste? Eu já. Já senti isso em cemitérios, asilos abandonados e casas assombradas ao redor do mundo. Mas existem objetos que carregam essa energia consigo, relíquias de um passado sombrio, impregnadas com algo sinistro. Estamos falando de objetos amaldiçoados, itens que testemunharam horrores inimagináveis, tragédias que deixaram uma marca indelével, uma energia que nunca se dissipa. São objetos que deveriam ter permanecido perdidos, esquecidos pelo tempo, mas que ressurgem para assombrar aqueles que ousam cruzar seu caminho. Neste vídeo, vamos mergulhar no mundo sombrio das relíquias amaldiçoadas, investigando a história por trás desses objetos perturbadores e os eventos inexplicáveis que os cercam. Preparem-se, porque o que vocês estão prestes a ver vai desafiar sua sanidade e fazê-los questionar tudo o que acreditam saber. Nossa primeira parada nos leva a Key West, Flórida, lar de uma das bonecas mais infames do mundo, Robert. Agora eu já vi muitas bonecas sinistras na minha vida, mas essa aqui tem algo diferente. Robert reside no Fort East Martello Museum, trancado em uma caixa de vidro, como se estivesse contido, mas isso não o impede de causar calafrios em quem chega perto. Esta não é uma daquelas histórias inventadas para assustar crianças. Robert tem uma história documentada de causar caos e infortúnio. A história diz que Robert foi um presente para um jovem chamado Robert Eugene Otto em 1906. Um servo da família, supostamente envolvido com magia negra, deu a boneca para o garoto como uma forma de vingança contra os pais. Logo após Robert entrar na vida de Eugene, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos se moviam sozinhos pela casa. Eugene acordava no meio da noite com Robert sentado em sua cama, encarando-o com aqueles olhos frios e penetrantes. Vizinhos juravam ter visto a boneca espreitando pelas janelas quando a família não estava em casa. Eugene cresceu, mas nunca se separou de Robert. Ele se tornou um artista renomado e Robert era sua musa, sempre presente em seu estúdio. Após a morte de Eugene, Robert foi doado ao museu. Mas a atividade paranormal não cessou. Visitantes relatam sentir uma mudança repentina na temperatura. Ouvem risadas infantis vindas da caixa de vidro onde Robert está exposto. Se você pensa que bonecas são assustadoras, espere até ouvir sobre a próxima relíquia. Estamos falando da caixa D-Book, um objeto tão impregnado de energia negativa, tão envolto em mistério e tragédia, que até os mais céticos hesitam antes de se aproximar. A caixa D-Book é uma caixa de vinho antiga, de origem judaica, que supostamente contém um D-Book, um espírito maligno, uma entidade deslocada que busca abrigo em um objeto ou pessoa viva. A história da caixa é nebulosa, fragmentada, passada de geração em geração em sussurros abafados. Dizem que a caixa foi descoberta pela primeira vez no início do século XX, na Polônia, após a Segunda Guerra Mundial. Uma família judia a encontrou em um antigo campo de concentração nazista. Eles não sabiam o que era, mas sentiram que algo estava errado. A família tentou se livrar da caixa várias vezes, mas ela sempre retornava, como se estivesse ligada a eles por um fio invisível e sinistro. Doenças inexplicáveis se abateram sobre a família, pesadelos vívidos atormentavam seus sonhos e uma série de eventos infelizes os assolou. A caixa passou por várias mãos ao longo dos anos, cada dono experimentando eventos inexplicáveis e tragédias terríveis. Relatos de doenças repentinas, acidentes bizarros e até mortes prematuras seguem a caixa como uma sombra negra. A caixa ganhou notoriedade quando foi parar em um site de leilões online. O vendedor, um antiquário, descreveu a caixa e sua história perturbadora, alertando potenciais compradores sobre os perigos que ela representava. Capítulo 3. A Cadeira Amaldiçoada, de Thomas Busby. Nossa próxima parada nos leva à Inglaterra, um país rico em história, mas também em histórias sinistras e assombrações. É aqui que encontramos a cadeira de Thomas Busby.
Uma relíquia amaldiçoada que carrega consigo uma história de fúria, assassinato e morte. A cadeira em si não parece muito. É uma simples cadeira de madeira, do tipo que você encontraria em um boteco antigo. Mas não se deixe enganar por sua aparência mundana. Esta cadeira tem uma história sangrenta e uma reputação aterrorizante. A história remonta ao século XVIII e gira em torno de um homem chamado Thomas Busby. Busby era um homem conhecido por seu temperamento explosivo e por sua crueldade. Ele era um ladrão e assassino, e sua vítima final foi seu próprio sogro, Daniel Alty, com quem ele havia brigado por causa da cadeira. Condenado à morte por enforcamento, Busby fez um último pedido bizarro, que ele pudesse tomar sua última refeição sentado em sua cadeira favorita. A mesma cadeira onde ele havia amaldiçoado momentos antes de ser preso. Seu pedido foi atendido. Enquanto era levado para a forca, Busby olhou para a cadeira e pronunciou uma maldição terrível. Qualquer um que ousasse sentar naquela cadeira morreria de forma horrível e prematura. E assim, a lenda da cadeira da morte nasceu. Ao longo dos anos, a cadeira passou por diferentes donos e a maldição de Busby parecia se concretizar a cada vez. Pessoas que se sentaram na cadeira morreram em circunstâncias misteriosas e trágicas. Capítulo 4. O Anel de Rudolf Valentino. Um talismã de tragédia. De todos os objetos amaldiçoados que já investiguei, poucos são tão misteriosos e glamurosos quanto o próximo item da nossa lista, o Anel de Rudolf Valentino. Rudolf Valentino, o astro de cinema da era do cinema mudo, era conhecido por sua beleza estonteante, seu charme irresistível e seu talento inegável. Ele era um ícone, um símbolo de romance e masculinidade, adorado por milhões ao redor do mundo. Mas por trás do brilho e glamour, Valentino carregava um segredo obscuro, um anel de prata, adornado com uma pedra semipreciosa, que, segundo a lenda, era amaldiçoada. Valentino comprou o anel em uma pequena loja de antiguidades em Los Angeles. Ele se sentiu imediatamente atraído pela beleza única da peça. Mas o vendedor o avisou sobre a história sombria do anel, sobre a maldição que ele carregava. Ignorando o aviso, Valentino comprou o anel e começou a usá-lo com frequência. Ele alegava que o anel lhe trazia sorte, que o ajudava a se conectar com seus personagens. Mas a sorte de Valentino não duraria para sempre. Pouco depois de começar a usar o anel, sua carreira começou a declinar. Seus filmes fracassaram nas bilheteiras. Ele enfrentou problemas de saúde e sua vida pessoal se tornou um caos. Em 1926, no auge de sua fama, Valentino morreu repentinamente aos 31 anos, vítima de uma infecção após uma cirurgia de emergência. Sua morte prematura chocou o mundo e gerou uma onda de histeria em massa. Após a morte de Valentino, o anel desapareceu misteriosamente. Alguns acreditam que ele foi enterrado com o ator, enquanto outros afirmam que ele foi roubado de seu túmulo. E assim termina nossa jornada pelo lado obscuro do mundo dos objetos amaldiçoados. Vimos como esses objetos, aparentemente inanimados, podem carregar consigo uma energia poderosa, uma história de tragédia e mistério que desafia a lógica e a razão. Mas a pergunta permanece: esses objetos são realmente amaldiçoados? Ou são apenas receptáculos para as energias negativas que nós mesmos projetamos neles? Seja qual for a resposta, a verdade é que esses objetos nos fascinam e nos aterrorizam, nos lembrando de que existem mistérios no universo que não podemos compreender totalmente. Essas relíquias amaldiçoadas nos fazem questionar se há mais entre o céu e a terra do que podemos entender. São apenas objetos? Ou guardam em suas entranhas segredos de um passado sombrio? Estes artefatos já destruíram vidas e famílias inteiras. Mas o que ainda resta saber? O que eles ainda guardam? E você, teria coragem de encarar alguma dessas relíquias? Cuidado com o que você toca.